sustentável no mundo. Lala Desenheim. Existe? Desenheim. Lala vai falar o seu sobrenome da maneira correta, gente. Bom, Lala é uma profissional transdisciplinar, assessora, palestrante, empreendedora cultural, bastante requisitada internacionalmente devido ao seu perfil raro, de ser uma sintetista que busca pontos em comum entre diferentes áreas, uma comista que trabalha sobre como fazer e uma molder que integra linguagens e setores diferenciados no seu trabalho. Isso levou ao desenvolvimento de metodologias próprias que integram economia criativa, desenvolvimento e sustentabilidade, futuro e inovação. Lala dirige sua empresa, a Entusiasmo Cultural, coordena o CRI Futuros, o movimento para a criação de futuros desejáveis, é assessora da South Cooperation Special Unit das Nações Unidas e assessora de cooperação internacional do Instituto Pensarte. Ela é uma das criadoras do Núcleo de Estudos do Futuro e uma das 100 mulheres que estão co-criando a sociedade colaborativa do mundo. Então, nós todos aqui presentes teremos o prazer de presenciar uma fala de Lala, juntamente com aqueles que estão em casa, nos dando a honra de fazer parte desse grupo do terceiro Fórum de Sustentabilidade da BPS. Com vocês, Lala. Muito obrigada. Um prazer enorme estar aqui. Há 3 anos que a gente está se falando com a Adriana, que bom que deu certo. Parabéns pela iniciativa e pela conquista. Espero que seja útil isso que eu vou contar para vocês. Deixa eu dizer que vai ser uma quantidade muito grande de informação, mas relaxa. Porque o inconsciente é mais inteligente que o consciente, vai ficar lá dentro. Quando precisar, pum, vocês vão lembrar. A outra coisa também é que as telas ficam com vocês, ficam com a Adriana, ficam com todo mundo, porque depois, a partir delas, dá para fazer um trabalho mais comprido. E eu vou compartilhar com a Adriana também materiais para ajudar, se ela quiser fazer algum trabalho, por exemplo, de mapeamento de recursos, outras coisas assim. Então vamos lá. Primeiro contar para vocês da onde vem esse conhecimento. Eu sou futurista, desde a metade dos anos 90, com a Virgínia, desde esse período também da Unipaz. Foi uma alegria se reencontrar aqui hoje. Eu estudei biologia e história, nunca pratiquei, mas veio daí uma visão sistêmica. Trabalhei muito no setor cultural, trabalhei muito com corporações, foi interessante conhecer como elas são por dentro. Trabalhei com ONGs, porque depois de ver como fazer muito com muito, mais legal é ver como fazer muito com pouco. Daí veio uma fase trabalhando para governos locais, instituições de fomento, como o SEBRAE, o SESC, né, todo o sistema S, que sem ele, o que seria do Brasil. E nesse momento, o trabalho ainda não tinha o nome, Economia Criativa, e o trabalho chamava Santo de Casa Faz Milagre, que foi o que encantou a Adriana, que realmente a questão é como é que a gente consegue enxergar os nossos santos de casa. Daí teve uma fase que foi longa, com Nações Unidas, e eu tive a sorte de fazer parte do momento em que o tema Economia Criativa entra nas Nações Unidas e do grupo que estava trabalhando com isso. E a ideia de economia criativa, ela começa com indústrias criativas no Reino Unido e uma visão super de negócio, porque nasce nos anos 90, então nasce bem com uma visão neoliberal e tal. E aí eu, como vinha de terceiro setor, de sustentabilidade e tal, comecei a perceber que estava faltando uns pedaços, que a gente precisava uma outra maneira de trabalhar com isso, que fizesse mais sentido com a questão da sustentabilidade, do desenvolvimento real mesmo das comunidades e dos territórios, e não só o desenvolvimento dos empreendimentos. E aí que eu fui desenvolvendo essas ferramentas. A chave para tudo isso, como vocês vão ver, é a cultura digital e toda a tecnologia de informação e comunicação, porque sem ela a gente avança muito pouco, e o objetivo é a sustentabilidade. Mas, em síntese, o que eu sou? Eu sou sintetista,
porque eu fico tentando, tudo isso que eu vou contar para vocês, eu não inventei, mas eu observei em processos, desde os mais pequenininhos locais até políticas nacionais, e fiquei procurando o que é que tem em comum, o que é que tem em comum, o que é que tem em comum. E eu sou comissa, porque o que precisa fazer a gente já mais ou menos sabe, o problema é o como. Então vamos lá. Então, sustentabilidade como? Será que tem jeito? Porque essa é a grande pergunta. A gente acorda de manhã e fala, putz, será que vai dar? Ou eu sou maluco de acordar e ficar tentando dar nó em pingo d'água. E a questão toda é ver que é possível sim. E o futuro, a gente não consegue prever, mas a gente consegue criar. E é interessante ver que a gente tem 3 maneiras de lidar com o futuro. E isso faz toda a diferença no tipo de trabalho que a gente realiza. Porque muita gente tenta trabalhar com futuros prováveis. Fica tentando entender e controlar o futuro. Saber qual é a tendência e fazer as coisas assim. Só que o mundo é cada vez mais imprevisível. Então acaba dando um monte de problema essa tentativa de prever o futuro. E tem uma história que eu adoro, dessa de prever futuros, que mostra pra gente como às vezes isso é uma roubada. No final do século XIX, Londres era a cidade que mais crescia. E crescia movida a cavalo. Era o meio de transporte. Então crescia junto a quantidade de cocô. Então o grande problema dos urbanistas e dos futuristas era o que fazer com tanto cocô. Então eles estavam pensando por que não botar fralda nos cavalos. Enquanto eles estavam pensando nisso, o que aconteceu? Em pouquíssimo tempo, os carros substituíram os cavalos. Quando eu soube dessa história, eu adorei, porque virou uma coisa na minha cabeça. Eu falei, gente, quantas vezes a gente está pensando em alguma coisa que é fralda de cavalo? Daqui a pouquinho não vai fazer sentido. Então isso é muito importante para todo mundo que está pensando no futuro, que está desenhando política, que está desenhando projeto, está atento para não estar criando fralda de cavalo, discutindo coisa que daqui a pouco não vai fazer sentido. Aí, se o futuro é imprevisível, como é que a gente faz? E aí que é o legal. E aí que é incrível essa plateia que está aqui. Porque o futuro a gente deseja. E quando a gente deseja, a gente permite que ele aconteça. A gente cria como se fossem sementes de possibilidade. Olha essa imagem aqui. Essa imagem é de 1929. Imagina se no momento que ela foi feita, se ela não parecia uma loucura total. Ó, tem GPS, o cara está no Skype falando com a família, aqui tem algo como se fosse um fax, uma impressora, exatamente como eram as primeiras. Tudo é wireless, sem fio, não tinha essa palavra ainda, eles chamavam poder de distribuição do rádio. Quando o cara fez esse desenho, parecia uma loucura, parecia uma utopia, um sonho. Não, isso aí nunca vai acontecer, esse cara é malucão. Só que o que aconteceu? Ainda bem que teve um malucão para poder ter uns sonhos, porque esses sonhos inspiraram as pessoas. E aí as pessoas foram atrás, dizer, nossa, era muito legal eu estar ali numa telinha falando com a minha família. Então, é fundamental a gente imaginar coisas além do que é o presente. Porque se a gente não faz isso, a gente não sai dos futuros prováveis. E o que é que a gente pode fazer para fazer a ponte entre o desejável e o provável? A gente amplia possibilidades. Existe uma quantidade imensa de coisas que hoje são possíveis, apesar de pouco prováveis. Por exemplo, a gente poderia ter total transparência de todas as contas públicas. Pronto, já resolvia a burocracia. Não precisava mais essa maldita 8666 que atrapalha a vida de todo mundo. Porque era só, está tudo transparente ali. A coisa já é autorregulada. É desejável? Sim. É provável? Não. É possível? Sim. Então é essa ampliação de possibilidades que a gente precisa. Tem um livrinho que dá para baixar, que é uma visão da vida. Eu fiz para Rio, eu fiz para 2002, né, para a conferência lá do Rio. E dá para baixar, e é uma visão de tudo que poderia ser possível mais para frente. Por exemplo, escola. A coisa que a gente mais faz na vida é escolher. Alguém ensina? Ninguém ensina.
Tampouco a gente aprende a saber as consequências das nossas escolhas. Você vai ver que uma escola do futuro ensina a escolher e a entender as consequências. Outra coisa, profissões de futuro. É muito legal a gente pensar o que a gente gostaria que um neto tivesse como profissão. Essa aí apareceu numa das oficinas, é o escutador de vidas. Ele tem a capacidade de escutar cada vida. E aí trazer todo esse conhecimento para a gente poder aproveitar. E olha que já tem, sabe que na biologia já está avançando, já se descobriu que tem conversa entre a planta e o inseto, que a planta diz, está me comendo aqui, vem aqui acabar com isso. Então, algo que é interessante a gente ver é que os futuros prováveis, a gente lida com eles de forma reativa. A gente diz, isso eu não quero, a gente reage. Aquecimento global, não quero. Lixo na praia, não quero. A gente vai reagindo. Os futuros desejáveis, a gente lida com eles de forma criativa, a gente vai inventando. E os futuros possíveis pedem que a gente seja proativo. Então, o que a gente tem que fazer? Nós temos que não apenas estar nos R's reativos, reusar, reutilizar, etc. Mas a gente precisa dos C's, do criativo. Confiar, conhecer, conectar, colaborar, circular. E como é que a gente vai conseguir fazer essa passagem? Com os P's, de ponte, de parceria, de pessoas, de produção, de potências. Tá? Então esse é o trabalho da gente. É sair do reativo, ir para o criativo, ampliando possibilidades, pessoas, pontes e tal. Agora, e aí, como é que a gente faz isso? O primeiro, deixa eu perguntar uma coisa, é ruim eu ficar andando na transmissão? Não? Tá. Tudo bem? Porque sobrou do meu passado bailarina, que se me botar parada, ainda mais italiana, de mãe italiana, me botou parada, eu não penso. Bom, então tá bom. Então a gente quer sair do futuro reativo e para o criativo. A primeira coisa que a gente precisa é ver como é que nós vamos resolver o tamanho de encrenca que a gente tem. Porque as encrencas são grandes. O que está acontecendo? A nossa capacidade de resposta, ela é pequenininha, ela é linear, ela acompanha essa curva aqui. Por quê? Primeiro, porque toda economia está baseada em recursos materiais, tangíveis. E os recursos materiais crescem de um em um, eles crescem por soma, né? Um prédio mais um prédio, um carro mais um carro, uma maçã mais uma maçã. Depois, porque o nosso jeito de fazer coisas é centralizado. E uma pessoa tem um limite de capacidade do que ela pode fazer. Gestão pública, por exemplo. Por mais que fosse fantástico, é impossível você ter uma equipe de 20 ou de 100 resolvendo o problema de 3 milhões. Não tem como. Aí, os problemas são exponenciais, que é essa outra curva aqui, ó, vai embora, a população vai embora, o problema vai embora, tudo. E aí, como que faz? A questão, então, seria que a gente teria que ter soluções exponenciais, soluções que tivessem essa curva e não essa aqui. O que permite a gente fazer isso? As tecnologias de informação e comunicação, o trabalho em rede. Quando a gente sai das formas centralizadas e vai para as formas em rede, quando a gente usa as tecnologias, aí a gente consegue juntar essas duas coisas. Então, o que nós vamos fazer hoje é ver um pouco esse caminho. Cadê o exponencial? Eu não quero ir de um em um, não dá tempo. A gente precisa ir de um monte para um monte. E como? Um exemplo disso. Maior hotel do mundo, está sendo uma dor de cabeça aí para o setor hoteleiro. E aí, o que ele fez? Vocês conhecem, né? O Airbnb. Suponho que aqui na ilha tem bastante coisa que está ofertada ali, porque é muito legal, porque distribui dinheiro, visita as pessoas têm a vivência de fato no espaço. Aí, o que fez? Esse é um site onde as pessoas oferecem quartos ou casas para outras pessoas que ficam lá. Ele é o maior hotel do mundo, sem ter construído, sem ter funcionários, sem ter gasto em publicidade. E como? Ele viu tudo que já tinha. Já tinha os quartos, já tinha as casas.
já tinha as redes sociais, já estava tudo ali, já tinha o desejo das pessoas de viajar e viajar conhecendo outras pessoas, com outros tipos de experiências. Aí o que ele fez foi juntar isso tudo. E aí, ó, o sucesso, curva exponencial. Isso aqui é muito legal. Mostra pra gente o que é possível fazer quando cada um faz um pedacinho. Sabe essas 3 letrinhas chatas que a gente põe quando tem que entrar, por exemplo, fazer um pagamento? Que são 3 letrinhas, difícil de ler? Elas chamam CAPTCHAs. O cara que inventou é esse aqui. Eu não lembro se ele é da Bolívia ou da Guatemala. Aí todo mundo fica de saco cheio, né? De botar aquelas 3 letrinhas. Aí ele falou, putz, tanta gente e todo mundo irritado, por que a gente não usa isso para alguma função legal? Porque, na verdade, são 500 mil horas por dia, se somar os 3 segundos que cada pessoa está botando uma letrinha. Porque tem 900 milhões de pessoas no mundo botando letrinha. Aí ele falou, a gente podia digitalizar livro. Então, pegar uma Bíblia antiga, por exemplo. Cada 3 letrinhas é um pedacinho da imagem da Bíblia. E quando a gente põe lá os nomes, nós estamos digitalizando, fazendo com que aquele conteúdo possa ficar na internet para sempre. Isso dá para a gente digitalizar 2 milhões de livros por ano. Pense, de tiquinho em tiquinho, cada 3 palavras, vira 2 milhões de livros digitalizados. Isso é muito legal da gente imaginar que se cada um faz um pouquinho, isso aí, juntando um montão, faz uma tremenda diferença. Aí o cara que fez isso falou, nossa, o que mais a gente podia fazer com isso? O que seria uma grande obra importante? Por exemplo, traduzir a internet, porque o conteúdo em inglês da internet é muito maior do que nas outras línguas. Aí ele falou, bom, mas tem 2 problemas para isso. 1, pouca gente bilíngue. 2, por que as pessoas iam dedicar seu tempo para ficar traduzindo a internet? E ele é muito inteligente, ele falou, o meu problema tem que virar a minha solução. A gente trabalha direto assim, uma técnica nossa é inversão de binóculo, inverte o binóculo, se é o problema tem que virar a solução. E aí, o que ele pensou? Ele pensou um sistema chamado Duolingo, porque o computador pode organizar palavras dando a palavra e o significado da palavra, mas só a mente humana é capaz de entender o sentido das frases. Então, o Duolingo é um site onde você aprende línguas enquanto traduz frases. E olha só, se tiver 100 mil usuários, dá para traduzir toda a Wikipédia do inglês para o espanhol em 5 semanas. E se tiver 1 milhão de usuários, em 80 horas. Imagina que legal. É essa lógica que nós estamos atrás. Isso é o exponencial. Cada um faz um pouquinho, só que um monte de gente fazendo um pouquinho dá para fazer muita coisa. Então, o que está acontecendo? Se a gente fosse um historiador no futuro, olhando esse momento, ele dizia, este foi o momento em que se passou da era industrial, de tudo focado, economia, sociedade, política, em torno do que é tangível, material, concreto. E o tangível se esgota com o consumo. Se tem uma maçã, comeu a maçã, acabou a maçã. Então nós vamos brigar pela maçã. Então, o modelo é de competição, porque cresce pouquinho também, e a economia é uma economia da escassez. Só que tudo que tem a ver com intangíveis, uma palavra que a gente vai ouvir cada vez mais, intangível é aquilo que a gente não consegue pegar, é o que é imaterial, cultura, conhecimento, criatividade e tal, isso é infinito, se multiplica com o uso, não se consome. Pensa o seguinte, uma maçã, sua maçã, mas a minha maçã, 2 maçãs. Comemos maçãs, acabou. Seu conhecimento e meu conhecimento, infinitas combinações. Em vez de consumir, multiplicou. Depois, uma maçã, a gente não consegue dividir entre 7 bilhões de pessoas. Mas o conhecimento, sim. E quanto mais divide, mais tem. Então, essa é a chave, a gente procurar coisas que realmente possam resultar numa economia da abundância. E é importantíssimo que todas as pessoas da gestão pública saibam disso.
porque quem tá na gestão pública não está tão atento a essas possibilidades e está perdendo. Aí, como é que então a gente consegue as coisas? Primeiro, se é o intangível que tem a capacidade de exponencializar, eu tenho que olhar ele. E esse é o problema, ele é intangível, ele não é material. Então a gente não enxerga. Então nós sempre precisamos prestar atenção nessa outra parte. É como quando a gente quer se localizar, que a gente olha, a gente precisa latitude e longitude, né? Para se localizar, com uma só se acha. Mesma coisa. Então, a gente, claro, precisa prestar atenção na parte ambiental, na parte hardware, na parte estrutural. Agora, hardware não funciona sem software. Já viu um computador funcionar só ele, sem software? Já viu um corpo funcionar sem a vida? Quando eu morro, meu cérebro está lá, mas não está funcionando, não tem mente, tem alma. Então, cadê a parte intangível, que é a parte do processo? Pense o seguinte, sustentabilidade. A gente fala pra caramba de gestão de recursos, de resíduos, né? Agora, a gente se dedica tanto quanto à gestão de conhecimento? Porque o conhecimento é o que sobra de um processo também. A gente fica preocupado com isso, mas não fica preocupado com todo o conhecimento que foi gerado nas coisas. A gente faz coisas, faz produtos. Lá fora estão todos os trabalhos lindos feitos de mariscos. Está feito. Agora, o que adianta estar feito se não é conhecido, visível e se não tem uma forma de distribuir? Esse é o problema. Não adianta você ter a coisa se você não tem o processo. A gente faz biblioteca, mas não faz programa de leitura, e aí ninguém vai na biblioteca, e assim vai. Então, nós precisamos sempre pensar nos dois. Por exemplo, fala em inovação e tecnologia, todo mundo acha que é fazer traquitana. Mas as maiores inovações são as inovações que os chineses chamam de soft, as inovações de jeito de fazer. São essas tecnologias preciosíssimas que vocês têm, que isso que é inovação. Não é só inovação de fazer coisa, é inovação de gerir, de pensar, de educar. Turismo. Nós estamos acostumados a pensar em turismo de montanha. Acho que não faltam 10 minutos. Querida? Faltam? Porque eu tenho 1h30. Se você puder rever e me avisar, te agradeço, porque é super bom você me controlar. A gente está acostumado com... Pode passar? Olha, ele está me levando para um bom caminho aqui. Se deixar eu falando, eu vou embora. A gente está super acostumado a pensar turismo no turismo de hardware, o turismo do espaço. Agora, quantos lugares no mundo tem praia bacana, montanha bacana, rio bacana? Tudo bem, a Bahia de vocês é especial, mas não é a única. O que é que tem aqui que não tem em nenhum outro lugar do mundo? O jeito de viver, a cultura, toda a criatividade, todo o afeto, tudo isso não tem em lugar nenhum. É isso que importa. É isso que vai ser a grande diferença no futuro. E é isso que a gente não vê. E a gente continua só achando que o que vale são os hardwares. A questão toda é que para poder mudar as coisas, a gente precisa pensar na parte tanto dos hábitos quanto da mentalidade e transformar os dois. E aí é incrível ver que a ação da Promar, por exemplo, faz exatamente isso. Ela tem uma parte da ação que trabalha na parte ambiental e empreendedora, e ela tem outra parte da ação nela que tem a ver com software, com toda a parte sociocultural, porque tem a percepção muito acertada que não adianta trabalhar ambiente sem trabalhar a parte sociocultural, você não consegue resolver. E aí, ontem a Adriana me perguntou, mas que país já está adotando isso? E sabe qual país que já tem isso como estratégia? É um país razoavelmente bem sucedido, independente de vieses políticos. A China. A China, primeira vez que fui trabalhar lá em 2005, e como Núcleo de Estudos do Futuro, a gente tem muitos parceiros de lá, que tem um encontro bianual que é organizado por China, Japão, Holanda e Brasil.
E aí tive acesso a que eles consideram estratégicos. Então, para a China, eles consideram que o poder nacional, claro que tem a parte que eles chamam hard, da estrutura, o poder econômico, capital, defesa, infraestrutura, base industrial e tal. Agora, aquilo que faz diferença mesmo é o poder soft, que é de função. E quando você olha o PIB da China, ele vai baixinho assim, e quando chega em 88, que eles fazem um programa de inovação, só que de inovação, não só de coisa, inovação de gestão, inovação de educação, aí ó. Por quê? Porque a questão-chave é essa aqui. É você ver que tem vários capitais, que aquilo que importa é a capacidade de inovação soft, gestão, comercialização, diplomacia, conhecimento e, principalmente, a criação de um ambiente de inovação. Então, criar terreno favorável. E isso é o que está acontecendo aqui. Vocês juntos são o ambiente de inovação onde tudo isso pode acontecer. Aí, como é que a gente trabalha com isso? A gente não viu 2 eixos? 2 eixos, que nem latitude e longitude, não dão 4 pontos? Então, deveria ser a nossa bússola. Agora, a nossa bússola tem dado perneta. Já viu uma bússola de 3 pontos? Pois a gente tem se orientado por uma bússola de 3 pontos, que é a tal do tripé da sustentabilidade. Esse tripé tem 2 pegadinhas. E talvez essas pegadinhas tenham feito a gente avançar menos do que a gente poderia. Primeira coisa, olhando lá as 3, e aí a gente fala, opa, cadê o hardware? Cadê toda a parte de software? Cadê os valores humanos? Cadê o desejo? Cadê o conhecimento, a linguagem? Cadê tudo que está dentro das pessoas? Porque isso é a primeira coisa. Porque se eu não quero alguma coisa, aí nada acontece. Está sem software. Está faltando a parte que é a principal, que é a raiz de tudo. Está faltando a dimensão cultural, simbólica cultural. Segunda pegadinha. Você chama de econômico uma dimensão. Se uma dimensão é econômica, significa que essas outras 3 não têm valor. Né? Está dizendo que uma é econômica? Então todo o ambiente, todas as instituições, tudo que junta as pessoas, todo o conhecimento, isso não tem valor. Talvez fosse mais legal a gente chamar isso de financeiro. Dá o lugar certo. Porque econômico é tudo. É o fluxo de recursos das 4 dimensões, porque tudo isso é valor. E a gente trabalha com isso. Temos chamado isso de prosperidade 4D. A gente considera que a parte ambiental não é só natural, mas é tecnológica, que às vezes a gente fica muito dedicado a fazer bom uso do ambiente natural e faz mau uso dos recursos tecnológicos. Quantidade de espaço, equipamento e matéria-prima que tem, que poderia ser melhor usado, impressionante. Na dimensão financeira, não é só a moeda, é o tempo. E quem é do terceiro setor, quem é das artes e tal, em geral não tem moeda e faz as coisas como? Faz as coisas como solidário. No simbólico, no cultural, tem todos os conhecimentos, os valores, tudo que está ligado às crenças, aos valores pessoais, valor de marca, tudo isso é simbólico cultural. E no social é tudo aquilo que junta as pessoas. Partido, igreja, time, mídia, tudo aquilo que tem a ver com a ação do coletivo. E repare o seguinte, a chave está no intangível. Não adianta você ter um montão do tangível, ambiente e financeiro, se você não tem o cultural e o social. Eu estava trabalhando em Moçambique, minha filha morando no Japão. Moçambique é rico. Vocês vão olhar como assim? É rico. Tem uma diversidade cultural extraordinária, tem uma costa imensa, linda. Agora, o que não tem em Moçambique? Estrutura social terrível, corrupção tremenda, e apesar de ter uma cultura muito rica,
tem educação muito falha. E aí isso resulta em pobreza. Pense em imigrante, uma população de imigrantes. Quando eles vêm, eles não trazem nada do tangível. Não traz bens, ou não traz coisas, ou dinheiro. Traz o quê? Conhecimento e vínculo. Traz o cultural e social. Japão é pobre. Desse tamanho, não tem terra suficiente para cultivar comida para todo mundo. Todo tipo de desastre ambiental, pedregoso, neve, etc. Mas está rico. Por quê? Porque tem o social e o cultural. Então, a gente precisa ir invertendo o binóculo e ver que aquilo que a gente não vê é, na verdade, o que mais importa. Bom, eu brinco dizendo que... Obrigada, querida. Que essas 4 dimensões, quando a gente começa a olhar o mundo com elas, é como se a gente começasse a usar óculos 4D. Já foram no cinema, quando põe óculos 3D, que de repente você olha muda tudo, você ganha uma profundidade? O óculos 4D, mais ainda, você olha e abre tudo. E o que a gente reparou com o óculos 4D? Olhando processos muito pequenos, sei lá, de artesãs no Vale do Jequitinhonha até política nacional, a gente reparou